Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Desde o golpe que transformou esse país em uma república fajuta, o sistema representativo brasileiro não representava a vontade dos seus representados. Poder Executivo, Poder Legislativo e a Suprema Corte nunca seguiram as aspirações do povo. Como Olavo de Carvalho escreveu em um artigo publicado em 2015 que eu jamais esqueci, abre aspas, a democracia no Brasil nada mais é que um sistema de coleta de votos para candidatos pré-selecionados segundo os interesses do grupo dominante, o que a transforma em uma espécie de máquina de drenagem de impostos para sustentar nos seus cargos os antagonistas diretos do povo brasileiro. Fecha aspas. E é exatamente por isso que fico com o pé atrás com todos aqueles que vêm com o discurso bonitinho e sofisticado de vamos proteger nossas instituições. Tudo o que aconteceu de pior nesse país, de mensalão a petrolão, foi através das nossas instituições, justamente por estas terem sido dominadas por um estamento político que se importa apenas com seus projetos particulares de poder. A eleição de Bolsonaro em 2018 representou um desequilíbrio nesta dinâmica oligárquica que sempre dominou todas as nossas instituições. O establishment ficou diante de uma verdadeira zebra. Não era para Bolsonaro subir a rampa do Planalto. Em 6 de setembro daquele ano, era para Bolsonaro ficar inelegível para sempre. Porém, por causa de um erro inesperado... Nós venceríamos a eleição. Aliás, ele venceria em 18 com tudo que aconteceu, ou em liberdade elegeria o Haddad. Pode. Quer dizer, não há como fazer contra... Né? Na história você não pode... Mas a possibilidade era grande. Podia acontecer qualquer fato, como acontece às vezes, né, que impedisse isso, né? Ou erros nossos, como foi a facada Bolsonaro, né? Ou erros nossos, como foi a facada Bolsonaro, né? Ou erros nossos, como foi a facada Bolsonaro. Um erro de alguns milímetros permitiu que o país tivesse finalmente uma liderança que pela primeira vez representava os valores da maioria esmagadora dos brasileiros. E o que aconteceu nesta sexta-feira foi justamente a tentativa de reparação desse erro. A segunda facada, só que dessa vez certeira. Bolsonaro é o primeiro presidente a ficar inelegível sem nunca ter sido condenado por corrupção. Em 2016, a Dilma foi impeachmentada por crime de responsabilidade. Mas Lewandowski, rasgando a Constituição, manteve a ex-presidente elegível. Em 2018, ela concorreu ao Senado Federal por Minas Gerais, mas foi derrotada. Lula foi responsável pelo maior esquema de corrupção da história da humanidade. Estima-se que cerca de R$1 trilhão. Veja bem, não estamos falando de 1 milhão ou 1 bilhão. Estamos falando de R$1 trilhão que entre 2003 e 2015 foram surrupiados dos cofres públicos por meio de desvios, fraudes e propinas. No dia 7 de abril de 2018, após ser condenado em 3 instâncias por mais de 10 juízes diferentes, Lula, enfim, foi preso. Porém, o ministro do STF, Edson Fachin, ex-advogado do MST e ex-cabo eleitoral da Dilma, considerou que Lula deveria ser julgado em Brasília e não no Paraná, um erro de CEP, e por isso foi colocado em liberdade, podendo concorrer à presidência da República, mesmo sem jamais ter sido inocentado pelos seus crimes. Nas últimas eleições, o TSE prejudicou a campanha de Bolsonaro de todas as formas possíveis. O impediram de fazer live em sua casa oficial. O proibiram de usar as imagens das manifestações de 7 de setembro, de usar seu discurso na ONU. O proibiram de vincular Lula ao ditador da Nicarágua. Proibiram a Brasil Paralelo de lançar um documentário sobre Adélio Bispo. Censuraram a Jovem Pan. E para completar, Bolsonaro teve suas propagandas de rádio boicotadas na região Nordeste. Simplesmente o principal curral eleitoral do seu adversário. E agora o TSE se organizou para deixá-lo inelegível por 8 anos. Fizeram isso no mesmo dia em que a ditadura venezuelana deixou inelegível Maria Corina, principal opositora de Nicolás Maduro. E enquanto os 5 urubus togados desferiam a segunda facada em Bolsonaro, Lula
cercado pelos principais ditadores da América Latina, fazia esse discurso. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista, mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende, isso nos orgulha. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Ou seja, temos um presidente que tem orgulho de ser comunista. A ideologia que matou mais seres humanos que todos os desastres naturais, epidemias e as 2 guerras mundiais somadas. E temos um presidente que não esconde que quer combater a pauta da família. Nunca ficou tão evidente que o PT representa o que há de pior nesse mundo. Mas voltando à inelegibilidade de Bolsonaro, estamos falando do presidente mais popular da história do país, que ficará impedido de concorrer na próxima eleição, não porque cometeu um crime, não porque praticou corrupção como aquele que hoje está no poder, mas porque deu voz a milhões de brasileiros que também não confiam nas famigeradas caixinhas do Bangladesh e do Butão. Só que as consequências disso podem ser avassaladoras para a quadrilha que tomou esse país de assalto. Pode ser que ao tornar Bolsonaro inelegível, o sistema tenha cometido uma falha irremediável. E você já vai entender por que eu estou falando isso. Mas antes quero passar um recado rápido e extremamente importante. Pessoal, meu canal foi desmonetizado em setembro do ano passado. Pode-se dizer que pelo mesmo motivo que Bolsonaro ficou inelegível. Apontar as incongruências do nosso sistema eleitoral. Principalmente por conta de um vídeo em que relatei todos os fatos bizarros que sucederam à invasão hacker aos computadores do TSE. Desde então, eu não ganho mais um centavo para fazer conteúdo aqui. Sendo assim, se você acha meu trabalho importante, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade. Você pode fazer isso de 2 maneiras. Contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo, também fixado no primeiro comentário, ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix, tudo junto, Luiz com Z, @yahoo.com. É só .com, não tem BR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. No mais, já deixa seu like no vídeo e um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, para assim ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, acione o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Feito? Então vamos lá. Em 2014, a esquerda tentou calar um deputado briguento, que apesar da pouquíssima projeção nacional, atrapalhava os seus projetos dentro do Congresso Nacional. Este deputado, um capitão da reserva do Exército, na ocasião de uma rebelião carcerária que resultou em vários mortos, deu uma entrevista onde disse o seguinte: Não. É a única coisa boa do Maranhão é o presídio de Pedrinhas. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que tu não vai pra lá, porra. Acabou. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Eles fodem nós a vida toda. E daí que nós trabalhadores vamos manter esses caras presos uma vida boa. E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia. E quem não tá contente, trabalhe contra a minha chegada na comissão. Atônitos com tal declaração, divulgaram essa entrevista à exaustão, achando que o brasileiro ficaria indignado com aquele deputado do baixo clero que não media suas palavras e assim atentava contra os direitos humanos. Mal sabiam eles que aquilo era tudo o que estava engasgado na garganta do povão,
dito pela primeira vez em uma linguagem que o povão entendia. O sistema naquele momento, por acidente, criava um mito. 4 anos depois, o mito virava presidente. E agora deixaram um mito inelegível. Não porque ele roubou ou praticou corrupção, mas porque externou, em uma reunião com embaixadores, toda a sua indignação contra um processo eleitoral que se autoproclama infalível. Só que passaram por cima do fato que essa mesma indignação é compartilhada por mais da metade dos brasileiros. Ou seja, o sistema, nesta sexta-feira, transformou o mito em uma lenda. Embora a extrema imprensa tenha tentado mostrar que Bolsonaro teve um julgamento absolutamente democrático e justo, o povo não é burro e sabe que não faz o menor sentido um político perder o direito de se candidatar a um cargo público só porque falou que aquelas benditas maquininhas são vulneráveis. Isso pode ser uma verdade, assim como pode ser uma mentira, ou mesmo uma ignorância, mas não constitui um crime, não em uma democracia. O TSE, na verdade, não está condenando o Bolsonaro, mas está caçando o voto de 50 milhões de brasileiros. E isso pode trazer consequências irreparáveis, assim como a divulgação daquela entrevista que transformou um político desconhecido em um mito. Assim como a facada que não matou o candidato, mas acabou ajudando a eleger o presidente. Temos que entender que hoje o brasileiro não é mais manipulado pelo Jornal Nacional. As pessoas acompanham o que acontece em Brasília como acompanhavam as novelas das 9 nos anos 80. Hoje o brasileiro não sabe a escalação da seleção, mas sabe o nome dos 11 urubus que ocupam a Suprema Corte. Bolsonaro pode não concorrer à presidência na próxima eleição, mas o lema Deus, Pátria, Família e Liberdade estará mais forte do que nunca. A insatisfação popular com o resultado da última eleição foi gigantesca. Junte isso à covardia que o TSE fez contra Bolsonaro. O resultado será ainda mais instabilidade para o atual governo. E como falei em um vídeo que fiz semana passada, estando inelegível em 2026, Bolsonaro escolherá um candidato para apoiar. Todos os chamados bolsonaristas votarão neste candidato como se fosse o próprio Bolsonaro. Porém, esse candidato também vai aglutinar os votos daqueles brasileiros que possuem nojinho estético à figura do ex-presidente e que, por conta disso, na última eleição, ou ficaram em cima do muro ou fizeram o L embaixo da mesa e agora estão profundamente arrependidos. Não podemos esquecer que no segundo turno das eleições passadas tivemos 25 milhões de abstenções e 5 milhões de votos nulos. Bolsonaro perdeu para Lula por uma diferença de apenas 2 milhões de votos. Resumindo, a inelegibilidade de Bolsonaro tornará o nome que Bolsonaro escolher para 2026 simplesmente imbatível. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras, considere, de verdade, ser um apoiador do canal. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, Luiz com Z, @yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. No mais, curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E se inscreva no meu canal no Rumble. No Rumble é só buscar por Luiz Camargo Vlog. Então, até o próximo vídeo. Valeu!